Boa tarde, meu nome é Eduardo Vaz da Costa, matrícula 2022-20440, e eu venho apresentar minha atividade supervisionada de tópicos avançados em banco de dados. Bom, para desenvolver essa atividade eu utilizei as tecnologias no caso, né? O servidor Apache Champ, né, com MySQL instalado, e a ferramenta MySQL Workbench. Sobre a minha regra de negócio, atualmente eu trabalho em uma empresa de energia, né, elétrica, e eu utilizei o background, né, um background parecido com uma rotina que existe na nossa distribuidora, que é basicamente a coleta por energia mensal por alimentador, né? No caso aqui, é, essa empresa, uma empresa fictícia no caso, tem a rotina de coletar mensalmente, né, de fazer a mensuração mensal dos níveis de energia por alimentador que são distribuídos, né, que esse alimentador distribui. Nesse caso, eu coloquei 5 alimentadores aqui para a gente exemplificar, né? Eu inventei aqui o nome do alimentador, né, e a região onde ele se localiza. Essa aqui é a tabela que vai registrar, né, o nome dos alimentadores. No caso, eu fiz também uma tabela para os dados que vão registrar os dados de medição em relação aos alimentadores, certo? Eu fiz uma tabela para cada período, para cada ano do período entre 2016 e 2023, com todos os meses do ano. E aí cada fechamento de mês, um registro é inserido nessa tabela, né? É uma tabela que vai registrar aqui em megawatt-hora a energia distribuída por alimentador. Nesse caso a gente tem o ID da tabela, o ID do alimentador como uma chave estrangeira e as colunas referentes aos meses do ano que recebem os registros dessa medição, certo? E por fim, eu tenho uma tabela que é uma tabela de média anual por alimentador, ou seja, assim que o mês de dezembro for fechado, né, uma procedure vai calcular essa tabela vai calcular a média no caso dos valores mensais de cada uma dessas tabelas referente ao ano e vai inserir aqui. Ou seja, as tabelas referentes aos dados de 2016 vão ser inseridas aqui, né, na média 2016 em relação ao alimentador que foi registrado, certo? Nesse caso, a estrutura da tabela consiste em um ID, né, que é a chave primária, o ID do alimentador, que é uma chave estrangeira lá da tabela alimentadores, e uma média para cada ano, certo? Sobre a procedure. Essa procedure, ela basicamente faz o seguinte, aqui eu estou declarando algumas variáveis, né, porque ela vai ser uma procedure dinâmica. Essa tabela ano vai receber o valor, né, concatenado de cada ano, né, de 2016 a 2023. Aqui eu estou concatenando o nome dados com o ano, né, para fazer isso automaticamente. E a mesma coisa para a tabela média, né, a variável coluna média foi declarada aqui. Aqui eu estou concatenando o valor do ano da média com a palavra média, que vai ser o nome da tabela, né. Em seguida, desculpe, a procedure ela vai fazer um select, né, e vai armazenar a média, né, vai calcular a média, vai fazer um select, no caso, na tabela dos anos, né, vai calcular a média e vai armazenar nessa variável total, nessa primeira parte da procedure. Na segunda parte da procedure, ela basicamente, né, vai fazer um insert na tabela médias, né, vai inserir o ID do alimentador, né, vai inserir na coluna, né, o valor total da média, né, e por fim, né, uma outra rotina, caso isso daqui, no caso caso a linha ainda não exista, né, ela vai criar a linha e vai fazer esses inserts na tabela médias com os valores calculados na parte anterior da procedure. E nesse segundo passo aqui ele vai verificar se a linha para aquele alimentador já existe. Se ela já existe, ele só atualiza o total, certo? Agora eu vou executar aqui, né? Vou fazer um select na tabela médias. Ela tá, na verdade já está mostrando aqui, né? Ela está vazia e eu vou executar a procedure, né? Executando a procedure, né, a gente percebe que a tabela médias
ela recebeu os inserts, né, de cada ano por alimentador. E aqui no final eu fiz só um join entre a tabela alimentadores e a tabela média anual, né, para a gente ver o nome do alimentador com a média dos anos seguintes, né. Nesse caso aqui, a ideia, né, desse procedimento é que essa última tabela aqui, essa tabela médias, ela sirva de um relatório consolidado, né? Um relatório consolidado por alimentador. Geralmente empresas de energia utilizam essa metodologia para fazer estudos, né, de infraestrutura. Bom, esse foi o meu trabalho. Até a próxima.